mas a divulgação, ela surgiu... essa história é boa. Essa história é engraçada, ela surgiu assim, pela necessidade que o rei da música, o rei Roberto Carlos, teve, final dos anos 50 para 60, de colocar as letras deles à disposição dos artistas das rádios, né? Então, por exemplo assim, ele achava que se ele tocasse na música, as pessoas iam saber quem era aquele artista e quem era aquele compositor. E na época se lia, né, o nome do compositor, hoje não se lê, hoje a música só toca e o cara não sabe quem é o compositor. Nem cantor, às vezes nem fala nem o cantor, né, porque às vezes as vozes são tão parecidas. A única rádio que faz isso é a Rádio Universitária. Universitária, a gente tem que dar o crédito para ela, sabe? Assembleia. FM Assembleia também faz essa coisa. Aí o que acontecia? Então o Roberto Carlos, lá no final dos anos de 1959, chegando em 60, ele tinha necessidade de levar a música dele, que na época as pessoas usavam um termo assim engraçado, chamava catituar, não sei se você lembra, vamos catituar a música do Roberto Carlos, da Ângela Maria. E o Roberto Carlos tinha uma profissional, eu fiquei sabendo isso através de alguns contemporâneos da gente, das antigas, né? Tinha um profissional, uma profissional na companhia, não sei se deu a falha agora o nome dela, de Silva, era como se fosse uma secretária do departamento artístico. Então o Roberto chegava perto dela e pedia para ela levar a música dele para a discoteca, para o discotecário, chegar, olha, aqui é a música do artista novo, Roberto Carlos, está sendo lançado pela CBS, e pedia para dar focinha, toca a música dele aí, porque funcionava antigamente nesse formato. E a coisa foi pegando e ele sentiu a necessidade de ter um profissional, enfim, de divulgação, para pegar o disquinho dele, botar debaixo do braço e levar para as rádios para colocar o maior número possível de rádio, porque ela tinha um horário limitado, né? Então foi se criando os primeiros divulgadores. Eu converso uma vez por outra com alguns amigos das antigas, o Edson Coelho é uma das pessoas que eu converso muito, pena, o Zé Roberto, que nos deixou agora recentemente, Zé Roberto Póvia, e um dos primeiros divulgadores a se profissionalizar no segmento foi o senhor Adail Lessa, que depois virou gerente artístico da EMI Odeon, lá no final dos anos 60, né, no começo dos anos 60, metade dos anos 60. Então, através dele apareceram outros profissionais, que foi crescendo. O cara viu que deu certo, então pegou um outro profissional. Aí na época era Carlos Teixeira, Carlinhos Nogueira, que a gente chamava de Carlinho 33, foi durante muitos anos depois gerente de gravadoras como a CBS. Então, esse pessoal foi o pioneiro na arte de divulgar, porque eu acho que isso é uma arte que a gente tem, né? Então, depois disso veio o Mequeca, aí foi criando, aí foi sendo criado o departamento, foi criado São Paulo, primeiro isso surgiu no Rio de Janeiro, depois migrou para São Paulo, aí foi para as outras principais, foi crescendo. Então, o Nordeste ficou lá para o final dos anos 60, começo dos anos 70, quando começaram a aparecer os primeiros divulgadores aqui em Fortaleza, que eu tenho o privilégio de ter trabalhado com ele, que talvez você nem saiba, mas é um dos nomes sagrados da comunicação cearense, que é Derbal Bezerra. Derbal. Foi um dos primeiros divulgadores de Fortaleza, foi. Derbal Bezerra trabalhou na CBS, Pedro Cícero, sabe, também antigo, era da CBS no final dos anos 70. Então, tinha muito profissionais, porque na época, o cara que trabalhava na rádio como discotecário, ele era uma peça importante para a gente, divulgador. Então, algumas pessoas que eram discotecárias de rádio naquela época, Alberto Sampaio, que era irmão do Mardônio Sampaio, era divulgador da Copacabana. Sabe? Então, agora me deu um branquinho, um rapaz, ele era lindo, rapaz, eu gostava dele, Bonavides Neto, sim. Era da Rádio Vesmares, Bonavides, ele era divulgador também, ele fazia a programação da Rádio Vesmares, enfim, esses caras tinham poder. O Carlos Alberto de Oclin, que era da Rádio Globo, que faleceu aí, que faleceu agora recentemente, foi divulgador também da RGE, sabe? Então, esses caras, por eles terem o poder de fazer uma programação, eles faziam então a divulgação. Só contar aqui uma história do Dioclin, uma vez ele contou pra gente, ele foi divulgar aquela música do Esse Bode da Bode, acho que é do Messias Holanda, né? Não, esse Bode da Bode era do Vieira, da Continental, era de Belém, Pará. Esse Bode da Bode. Exatamente. Ele conseguiu, viu, Bicudo? Ele conseguiu colocar a música em todas as rádios AM no mesmo minuto. Sim. Se você ficasse virando o dial, você ia ouvir a música em todas. Isso daí era um formato que a gente usava, por exemplo assim, eu tive o privilégio de fazer o primeiro trabalho nacional
com aquela música, não sei falar inglês, We Are The World, que era do Mike Chester em prol das crianças da África, né? Então, por exemplo, o Brasil inteiro, naquele dia, eu acho que em 86, 87, por aí, em 1986, o Brasil inteiro se uniu às emissoras de rádio e Fortaleza teve o privilégio também de participar desse povo, que foi comandado então pela Rádio AM do Povo na época. Que aí todas as rádios simultaneamente tocaram aquela música, então rendeu uma grana, porque uma parte dos direitos autorais da época da CBS, a CBS repassou para as crianças, né? Então, essa coisa que o Dióclio fazia, a gente pegou carona com ele, assim, de fazer. Porque hoje, basicamente, essa coisa a gente chama hoje, tem um outro nome, chama-se Blitz Nacional. Por exemplo, assim, o mercado, quem trabalha com artistas, quem trabalha com divulgação, quem trabalha com rádio, televisão, quando a gente fala de Blitz Nacional, os caras já ficam loucos, os radialistas, porque é um massacre, é uma super execução, uma massificação diária que você tem. Então, amanhã eu vou fazer a massificação, amanhã eu vou fazer a Blitz do Dilcinho. Então amanhã rádios de todo o Brasil, de todos os segmentos populares, elas vão tocar massificamente a música do Dilcinho. O programador que se dane. O programador arranja os espaços pra gente, a gente conversa, hoje eu já passei a tarde toda conversando com a galera e amanhã já tá tudo bonitinho.